estamos iniciando a nossa aula número 296 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, atualmente denominado Aplicações do Espiritismo. Peço para aqueles que me acompanhem clicarem apertando o botão e subindo e recebendo o aviso logo que a aula suba para o YouTube. Bem, nós estamos estudando a lei do progresso nesses últimas aulas. Suas interações com as formas de deflexão, de inflexão da sociedade através da inflexão da sua moral, através da ignorância, do preconceito, e depois um quadro, uma movimentação ascendente, ascensão, e que leva a um restabelecimento de uma nova moral e de uma nova forma de conhecimento. Tudo isso foi aplicado dentro do que diz a lei do progresso, que é uma lei divina que comanda a evolução do pensamento do homem, dos seus costumes, tradições, enfim, tudo que diz respeito ao homem como agente social e, sobretudo, como um espírito inteligente. Na aula de hoje, nós vamos aplicar essa lei do progresso de uma forma extremamente clara, positiva, marcante. Vamos verificar a inflexão dela e depois a ascensão. E vamos aplicar isso sobre as palavras de Jesus, o advento do cristianismo. Vejam só como o Espiritismo nos dá um suporte inteligente e lógico para compreendermos, não pela memória, não pela ameaça de uma culpa, de um pecado, de sofrermos, mas sim pela razão e pela lógica do pensamento humano. Desculpa. Então vamos ver. O advento do cristianismo. Jerusalém vivia a degradação dos seus valores religiosos e morais. Os ensinamentos mosaicos, as virtudes exemplificadas por seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, as pregações doutrinárias dos seus profetas, Isaías, Jeremias, Daniel e outros, os cânticos de devoção a Deus do salmista, tudo tinha caído por terra, inflexão. O sacerdote levítico, porque entre os judeus era a tribo de Levi que tinha a missão de produzir o ritual e a cultura religiosa judaica, o sacerdote levítico multiplicava os cultos exteriores, criando novas e cada vez mais complexas exigências de oferendas e holocaustos, cobranças de dízimos, afundando com a natural relação com Deus, afundando a relação natural com Deus. Então, essa movimentação litúrgica foi que fez Jesus chamar os fariseus de túmulos caiados, porque são pintados de cal e de branco por fora, e dentro do túmulo são ossos e carnes putrefeitas, né? Viviam só das aparências, mas, no fundo, eles propunham manter o poder, manter a riqueza, manter os privilégios, como isso ocorre em todas as civilizações, né? Esse tipo de pessoas. Então, há um momento em que, nesse momento ainda, crítico do judaísmo, privilégio, corrupção, liturgia, cada vez mais cheias de penduricalhos, absolvição dos pecados, em meio a detalhadas práticas religiosas, salvacionistas. Enfim, à medida que a liturgia e o dízimo cresciam, a espiritualidade, na mesma proporção, se esvaziava. Vocês entenderam, né? Nós estávamos numa reflexão em Jerusalém. A lei e os profetas, asfixiados pela ambição do enriquecimento, poder,
viam-se tristemente protagonizadas por um clero sacerdotal que ressuscitava o deus Mamon, que é o deus da riqueza entre os sírios. O que valia eram os dízimos. Sem dízimos, nada poderia andar. O que valia eram sacrifícios, holocaustos. Sem essas liturgias, sem essas manifestações exteriores que o Espiritismo tanto condena, ainda inclusive em relação aos dízimos, porque a doutrina espírita não aceita oferendas, dízimos. Quem quiser doar, doa para um nível, para uma obra assistencial espírita, mas não para o espiritismo, né? Que é diferente. Então, nem para os médios, nem médios, palestrantes, nada disso. Nós não podemos receber dinheiro. Nós não podemos viver publicando um livro atrás do outro para enriquecermos através de autor, sermos autores espíritas. Isso não existe na essência da doutrina. Bom, mas voltando aqui a Jerusalém, o deus Mamon subiu. E à medida que o deus Mamon, que é o deus da riqueza, subiu, a religião, a essência moral decaiu. A inflexão religiosa moral em Jerusalém alcança seu ponto máximo. Neste tão deplorável cenário, inicia-se a formação reativa, é aquela que nós dissemos, que vai regir. Surge Jesus com as suas metáforas. Então, Jesus é o responsável pela formação, o início da formação reativa, através do seu discurso metafórico. E assim ele nos diz nos Evangelhos. Mateus 10, 34, capítulo 10, versículos 34 e 36. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Olha bem que Jesus diz. Ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Porque vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra. O homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Então, que coisa! Jesus veio trazer a separação da família, a dissensão à família. Não veio trazer a paz, veio trazer a guerra. Lucas 12, 49.35. Eu vim para lançar fogo na terra, e quero que senão, e que quero eu que senão que acenda. Devo ser batizado num batismo, e quanto me sinto desejoso que isto aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então, quando nós ouvimos ou lemos esse trecho de Jesus, em que ele assinala que trará a espada com a violência que a espada produz, porque ele queimará a terra com fogo que destrói, não é para muitos uma negação da sua missão messiânica, que é toda de amor, bondade e justiça? Seria para aqueles que se atêm à letra apenas, que estão lendo que espada mata e que o fogo queima. Mas a espada tem uma significação simbólica. São chamados efeitos da linguagem, as metáforas, parábolas, alegorias. São efeitos da dar uma significação a um determinado vocábulo distinto daquele que ele é. Aqui a espada não será o que cortará. Ela estará no contexto, destruirá, com outra significação. E outra significação é chamada metáfora. Então, Jesus falava por metáforas. Então, o que vem ser esse texto de Jesus, esse discurso evangélico? Jesus promove a reação, a formação reativa moral, que produzirá importantes consequências
atingindo a religião e os costumes judaicos da época. Vamos começar a interpretar as metáforas. Interpretação das metáforas encontradas no texto. Primeiro, espada. Sua espada, a espada que traz, é a doutrina revolucionária, que deitará por terra os abusos e a incontida corrupção em que vivia o clero judaico, os sacerdotes levitas. Então, a espada é a ideologia evangélica, aqui no contexto e dentro da abertura da metáfora. A espada, portanto, é a ideologia evangélica marcada pela justiça, pela caridade, o amor e o perdão. Essa espada é que separa o joio do trigo, em que o joio é o mal e o trigo é o bem. Então, é a primeira significação da metáfora, a ideologia da espada, a ideologia evangélica. O fogo. O fogo é símbolo de depuração. Quer dizer, a gente queima as coisas às vezes para se depurar. O fogo, no contexto, é a depuração moral. Jesus veio chamar a todos para se depurarem moralmente. Daí a alegoria do batismo, a significar o renascimento de um novo homem, de uma nova mulher, após a depuração moral pelo batismo do fogo. Então, aqueles que criaram o sacramento do batismo, ou que seguem o batismo, acho que mergulhando o indivíduo na água, todo com uma roupa branca lá, mergulhando e fazendo uma prece, ele renasce como novo. Isso é uma coisa de fora. Não é isso. Não é isso. O batismo de Jesus é a modificação moral. Ele não precisa ser mergulhado na água para se renascer. Ele precisa ser mergulhado na sua consciência do bem, que vai inundar ele todo como uma água viva, inunda uma região seca, uma região causticada pelo sol, e ali drena para vir nascer novas vegetações. Ele vai se depurar. Não há modificação exterior, há modificação interior. O exterior não modifica o interior, não modifica. O ato litúrgico de mergulhar na água, o indivíduo, não vai dar a ele uma nova moral, a não ser que ele pratique, que ele estude, que ele faça aqui. Então, nós estamos estudando os evangelhos à luz dessa doutrina espírita, que a gente comece a ter esse conhecimento, senão não mudaremos. Ficaríamos só engessados, achando que mudamos porque fomos batizados. Bem, e o fogo? O fogo é o símbolo da depuração no contexto, da depuração moral, não é isso? Isso já disse também. Bem, um outro item importante. As discórdias, o conflito, jamais a paz Jesus traz. Jesus traz a discórdia e o conflito, a espada e o fogo. 2 pontos atendem essa metáfora. Preste atenção, alunos. A espada, como se observou, é o símbolo, o emblema da doutrina revolucionária do Cristo. A doutrina do Cristo é a ideia nova. E toda ideia nova forçosamente sofre oposição por parte daqueles que por ela sentem-se ameaçados. Toda ideia nova. Regra geral, ameaçados na riqueza que detém ou no poder. Nesses casos, a resistência era do clero, neste caso, a resistência era do clero judaico. Guarda essa resistência a proporção relativamente à grandeza da ideia e dos efeitos que a ideia possa produzir. Então, a resistência vai corresponder para essa ideia não emergir, não se difundir, não se propagar, vai ser correspondente ao valor que a ideia mutacionalmente produzirá
naqueles homens e naquelas mulheres, naquele espírito. Esses efeitos são medidos, portanto, pela comoção que a ideia produz, pela violência na oposição, e que provoca, e pelo grau de resistência da cólera dos seus adversários. Então é por isso que a ideia tinha que criar essa resistência, porque eles iam perder os seus privilégios e, ao mesmo tempo, também eles iam lutá-la para abafar. Isso que eu falei está em Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, ano 2000, páginas 554 e 565. Então, eu fiz esse gráfico aqui para mostrar o que foi dito. Dinâmica da força do surgimento de uma nova ideia, quer dizer, a dinâmica, a movimentação que se dá quando uma ideia nova surge. Sobre o que? O poder religioso vigente. Então, quem que promoveu a maior repressão da história contra as ideias que poderiam abalar o seu poder? A Igreja medieval. A Igreja que formou o Tribunal da Santa Inquisição. A Igreja que torturou todos aqueles que professavam uma ideia diferente ou uma fé diferente dela. Essa Igreja de hoje, ela tem no seu passado toda essa tragédia, essa comoção que levou milhares de pessoas a serem mortas por discordarem das suas ideias. Foi a grande repressão. O judaísmo aqui em Jesus é pequenininho, perto da repressão da Igreja medieval e da Santa Inquisição, que durou 400 anos e começou com a Companhia de Jesus na Reforma, através de Santo Inácio de Loyola, que foi o grande precursor disso tudo. É verdade. É verdade. Portanto, essa ideia que surge, a grandeza da nova ideia em Jesus, produzirá uma grandeza dos efeitos, produzirá a comoção e a violência e oposição a ela, promoverá resistência e grau de reação, enfim, e aí isso tudo, essa movimentação dinâmica de comoção, violência e oposição, ou de resistência e grau de reação, nada mais serão do que a espada e o fogo. A espada e o fogo, a espada e o fogo, portanto, será, aqui está a metáfora de Jesus, clarinha para vocês, clarinha, clarinha, eu me orgulho disso, eu me orgulho de poder fazer isso. Se vocês buscarem muitos autores espíritas, eles não fazem, interpretam assim. Eu não vou dizer o nome, que eu não quero depreciar ninguém. Bem, e ainda o professor Kardec aduz sobre outros trágicos significados da espada e do fogo. Não acrediteis que em minha doutrina se estabeleça pacificamente, repete Allan Kardec. Ela trará lutas sangrentas para as quais meu nome será pretexto. Em nome de Jesus eu te exorcizo, eu te mato, eu te crucifixo, eu te faço, eu te queimo na fogueira da Inquisição. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Porque os homens não desejarão compreender Jesus, compreender-me. Os irmãos separados, aí vem a separação dos pais, da sogra, dos filhos, separados por sua crença, que são as diversas famílias, diversas religiões, lançarão espada um contra o outro, Inquisição contra os cruzados, para tomar Jerusalém, os sarracenos lutando para derrubar Constantinopla, a volta à luta da igreja para tomar os impérios sacro-romanos, tudo isso triste. Mas Jesus previu. Segundo, fogo. Como se observa, o fogo é o símbolo da depuração moral, ou seja,
figuradamente, a queima das viciações e imperfeições do espírito. Suas constantes e reincidentes violações às leis divinas do homem, particularmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, ele infringe essas leis. A depuração se inicia com o exercício do livre-arbítrio e o arrependimento que se segue. Aí vai iniciar a depuração. Arrependo e vou trabalhar para vencer as minhas imperfeições. E que se segue a escolha das provações, ainda na vida espiritual. Nós escolhemos isso na vida espiritual. Obviamente, aqueles que adotam a palavra e seguem o exemplo do Cristo, nesse momento de crise lá atrás, serão os primeiros no pelotão das provações e expiações e nesta fase da civilização de tragédias e mortes violentas. Nessa condição histórica, os primeiros mártires, lutas cruentas, sanguinárias, esperavam seus apóstolos. Então, os cristãos foram martirizados aos milhares pelo governo de Roma. Acrescenta ainda o professor Kardec: vi lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo no campo para queimar e destruir as ervas daninhas, eu tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque deste conflito a paz será triunfante. Allan Kardec, Idem Idem, página 569. E aqui, finalizando a aula, temos a dinâmica do escândalo. A dinâmica do escândalo colocada para vocês de uma forma clarinha, tranquila, lógica. O escândalo é o mal moral que o indivíduo tem, é necessário que esse mal moral se depure, venha a doutrina evangélica, que é a espada, e venha a depuração moral, que é o fogo. Mediante a ação da doutrinária e a depuração moral, o indivíduo vai apresentar, após depurar, o crescimento espiritual, vencendo o seu mal existente, e aí sobrevém o critério da paz. Era isso que nós tínhamos que acrescentar na aula de hoje. Vocês viram com toda a clareza. Eu agradeço a presença de vocês. Peço que divulguem essas aulas, porque elas são muito esclarecedoras e poderão ajudar muitas pessoas. Que Deus e Jesus nos abençoem. Muita paz.